Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar dos bichinhos que invadem a nossa casa, né? Às vezes, esses bichinhos que a gente não sabe de onde vêm, de repente surgem do nada e começam a invadir. Né? Eu até comecei a pesquisar em cima disso, porque aqui em casa está acontecendo esses fenômenos, né? Então, alguns eu não sabia o significado, eu fui até pesquisar. Aí, bem legal, olha, tem um livro da Cristina Cairo, como é que é o nome? O Poder dos Gatos e a linguagem do corpo, tá? É até uma dica boa. Esse livro é da Cristina Cairo e ela não fala só do poder dos gatos. Parece que tem um capítulo no final que eu achei até um vídeo dela falando sobre esse livro, né? E deu algumas dicas, falou de alguns insetos. E ela diz que no final desse livro, nos últimos capítulos, ela fala tem uma relação só desses bichinhos, né? Dos insetos em geral, e aranha, morcego, esses outros bichos que costumam invadir a nossa casa de repente. Bom, então vamos lá. Vou falar de alguns que eu já sabia. E por que acontece? Porque esses bichinhos, eles percebem, né, os animais, eles percebem a realidade, a nossa realidade, num padrão vibracional diferente. Né? Eles conseguem perceber vibrações que a gente não consegue perceber. Então eles captam, às vezes, eles são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos dos espíritos que possam estar na casa, pela vibração da própria energia que colocam em cima da nossa casa, né? Pessoas que nos visitam, ou pessoas que estão de fora olhando, né, o que nós temos. Então eles captam esse tipo de vibração e são atraídos. Então cada um tem um significado diferente. E eu tenho assim, algumas coisas minhas são intuitivas, porque eu acho que também, além da vibração, que acredito que aí no futuro vão até provar isso, que eles percebem, né? Acho que a física quântica vai cada vez mais caminhando para mostrar que tudo é energia, que tudo vibra, que se atraem realmente. Então, além disso, eu acho que foi criado um código, tipo assim, os animais tinham, nós criamos lá atrás códigos de interpretação. Então, dependendo do bichinho, aquilo era um sinal que algo ia acontecer. Estou falando lá dos nossos ancestrais, xamãs, as bruxas, os celtas. Isso foi passando, foi uma tradição e todos nós temos ancestrais assim, tá? Não pense que você não tem, não. Todo mundo acaba tendo umzinho lá atrás. Então, isso vem inconsciente na gente. Então, algumas coisas são intuitivas e aí não é só na gente que está isso. Na espiritualidade, nas consciências extrafísicas, nos espíritos, eles também trazem isso. Então, às vezes, eles utilizam dos bichinhos para nos passar alguma mensagem. Porque muita mensagem é passada, principalmente quem tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Né? Muita mensagem para a gente é passada quando a gente está em corpo astral. Né? Quando você dorme, você se desprende e esses espíritos vêm conversar com você. Mas a gente tem muita dificuldade de rememorar as coisas que são ditas do lado de lá. Então, às vezes, eles colocam um bichinho na nossa casa para fazer com que a gente lembre ou da conversa que teve, e não é só, aí nesse caso não é só pela vibração, tá? É como se eles impulsionassem esse bichinho a entrar, ou ouvir, para te lembrar da conversa que foi tida, ou para te mandar um sinal, que eles sabem que você tem capacidade de interpretação, que lá na tua essência você traz aquele código, você sabe o que quer dizer aquilo, né? Então aí vem em forma de intuição. Aí vamos lá, eu vou falar alguns até. Essa semana até estive na casa da minha tia e ela me perguntou sobre a cigarra, que parece que entrou uma cigarra na casa dela. E eu não tinha muito conhecimento da cigarra, porque aqui, onde eu moro, o que mais tem é cigarra. Agora há pouco tinha uma cantando. Né? Então, algumas coisas eu fui até pesquisar, porque eu não sabia. Então, aí, tia Rita, o significado da cigarra quando ela entra na nossa casa e canta, né? Quando aparece, ou então começa a aparecer muitas cigarras. A cigarra geralmente ela aparece quando a gente até fala, né? Tem aquela crença do dia seguinte vai fazer sol, ela canta de manhã cedo quando o dia vai estar bonito. Então a cigarra, ela traz sempre uma coisa assim boa, tá? É um bom sinal. Então quando ela aparece cantando na sua casa, é sinal que
as coisas vão, os caminhos vão abrir, que tudo vai ficar bem, que as coisas estão melhorando, é nesse sentido. Agora também ela pode ser interpretada de outra forma. Caso tenha alguma pessoa doente já há algum tempo na família, às vezes no hospital, ela pode significar o desencarne dessa pessoa. É que a gente leva o desencarne pro lado ruim das coisas, né? A gente, pô, perdi fulano. Mas às vezes o desencarne é uma libertação também, né? Num caso de uma pessoa que está sofrendo há muito tempo num hospital, imagina. Então é a libertação daquele espírito. Então, se você tem um parente, alguma coisa, e a cigarra aparecer cantando dentro da sua casa, você pode interpretar como o desencarne dessa pessoa, tá? Vamos lá. Formiga. A formiga tem a crença também. Formiga é ligada à mudança. Aqui em casa, então, de vez em quando o formigueiro se muda. Mas existe um outro significado por trás disso também. Tá? No próprio vídeo da Cristina Cairo, ela me despertou outra coisa. Que às vezes a gente está colocando na nossa casa uma energia. Esse lance da mudança é assim: você está colocando na tua casa uma energia de insatisfação. Você às vezes quer mudar, mesmo que você não diga que você quer mudar, às vezes a casa está precisando de reforma, tem alguma coisa que você não gosta, que você gostaria de mudar e trocar aquilo, né? Então, inconsciente, você está emitindo uma energia de que você quer sair dali, que você quer mudar, quer sair daquele espaço. Então a formiga ela capta isso, essa vibração desse pensamento, e aí ela começa a trocar os formigueiros de lugar. Já observou? Aqui em casa como acontece, mas é porque eu agora a ficha caiu, eu vivo reclamando. A casa tá precisando de pintar, que a casa tá não sei o que, eu tô fazendo o que eu posso. Tô ajeitando ela, mas eu sempre olho para um cantinho que não tá me satisfazendo, que eu tenho que mexer ali porque tá feio, porque não tá legal. Então eu acho que é isso que está acontecendo com as formigas. E tem um outro significado também, tá? Quando você, às vezes, visitas, pessoas ao seu redor, amigos que desejam a tua casa. Às vezes a tua casa é tão bonita, tão agradável, né, que as pessoas entram e inconsciente também pinta aquela energia da inveja, né? Queria ter aquilo ali. Então, assim, queria não é bem inconsciente não, tá? Porque aí quando há isso, é assim um pouquinho de maldade. Aí eu tô partindo agora pro lado do meu lado Wicca, meu lado de bruxa, né? É quando a pessoa entra na sua casa e que queria ter aquilo ali para ela. Ela queria que você se mudasse e ficasse com a sua casa. Aí as formigas também captam esse movimento energético aí e começam a fazer mudança de formigueiro, puxa para lá, puxa para cá, fazer aquelas coluninhas na parede. Então foi alguma energia que entrou na sua casa que quis te tirar dela, tá? Bom, vamos lá, borboleta. A borboleta, quando ela começa a surgir, assim, é sempre uma mudança de ciclo também na sua vida. Alguma coisa vai mudar. Cada borboleta tem um significado. Então eu também fui pesquisar algumas porque eu sabia bem daquelas bruxas. Sabe aquelas borboletas pretas? Aquilo ali eu já tinha intuitivo e acho que a Cristina Cairo confirmou. Se não foi ela, foi algum outro site que eu li que confirmou a minha intuição. Principalmente não, aquelas borboletonas pretas, sabe? Aquelas que a gente chama de bruxa. Aquilo ali é que você não está usando bem a tua espiritualidade, sabe? Às vezes você, mesmo que inconsciente, você está usando ela um pouquinho para o mal, seja o que for. Às vezes, ou você tem aquele poder forte. Isso aparece muito quando você começa a querer desejar o mal de alguém, né? Então ela é atraída por aquela vibração e ela vai ali para te proteger contra você mesmo, tá? É assim, é uma proteção porque é um sinal, é um aviso para você rever teu pensamento, rever o que você está pensando que não tá legal. Então as pessoas que são mais tem esse pezinho lá na bruxaria, né? Que tem essa ligação forte, essa conexão. Aí, de alguma forma, a gente atrai e vem e avisa: ó, você tá fazendo mau uso da tua espiritualidade, se liga, tá? Então, as borboletas pretas. E aí dizem que as amarelas é prosperidade quando aparece, azul é paz, tranquilidade. Tem diversos significados para as cores das borboletas, né? Esses são os básicos. Aquela borboletinha branca é proteção espiritual de espírito elevadíssimo, tá?
Aqui em casa tem tempo que não aparece. Antigamente aparecia muito da borboleta branca. E o pior é que meu mico adorava comê-las. Não significava proteção para a própria borboleta. Coitada, ela era comida pelo mico. Vamos lá. Besouro, né? O besouro. Besouro, mania de carioca, né? Besouro. O besouro, quando tem infestação, muito curioso isso. Aqui em casa começou a aparecer uns tipo escaravelho, sabe aqueles besourões assim? Né? Eu também não sabia, eu já tinha lido que era renascimento. Significado de renascimento, mas ele é mais profundo ainda. Significa que na casa tem alguém que está num processo bem grande de despertar espiritual. Né? Então aqui, um tempo antes assim, de eu começar com os vídeos e tudo, como aparecia. E ele é meio cascudo, né? Eu ia varrer a casa, aparecia às vezes 2, 3 e em lugares mais inusitados. Então era esse despertar mesmo, né? Que eu estava despertando, coincidiu. E eu fui pesquisar agora e vi que tem a ver, tá? Então, besouro é alguém na casa que está com um despertar espiritual. Vamos lá, barata. Barata, pensamentos ruins, tá? A gente tem que policiar os nossos pensamentos. É lógico assim, tem situações que você tem que detetizar, tem lixo ao redor da casa. A gente está falando nisso aqui, são assim, coisas que não tem explicação. A casa está detetizada, não tem porquê tá aparecendo, o local da casa não tinha esses bichos e de repente eles começaram a aparecer. Tá? A gente não está falando de... Então é lógico que se é uma casa velha, uma casa suja, vai aparecer barata, porque as baratas são atraídas para esse tipo de vibração, né? De sujeira, elas se alimentam também de restos de comida. Então, mas espiritualmente falando, as baratas elas se alimentam dos restos sujos dos nossos pensamentos. Pensamentos mesmo torpe, tá? Vigia, se a tua casa começar a aparecer uma barata ou outra, vê o que você está pensando. Não são pensamentos legais. Às vezes pensamentos de vingança, pensamento de passar o outro para trás, principalmente passar, porque a interpretação é sujeira, tá? Então é você fazer alguma traição com alguém, alguma coisa, vigia teus pensamentos ou o pensamento das pessoas que estão dentro da casa. Aí começa a aparecer uma baratinha aqui. Gente, eu tô falando isso agora, não vai ficar pegando o pé do marido, hein? Começou a aparecer barata, vai dizer, tu tá me traindo que apareceu um monte de barata aqui em casa. Não é por aí, não. Às vezes até os nossos pensamentos mesmo, né? Da gente tá... Ninguém tá livre disso, né? De ter um pensamento sujo, tá? Vamos lá, o sapo. O sapo é bem interessante. Aqui, acho que foi semana passada, eu pensei que fosse uma perereca, não era um sapo, que era marrom. Né? E grande, gente, aqui é tudo fechado. Eu fui pesquisar até porque aqui em casa aparecendo uns negócios esquisitos, né? Então, tudo fechado, eu não sei como ele passou por baixo da porta, embora a fresta seja pequena, ele teve que se amassar todo para passar, porque é um sapo taludão, sabe? Bem grandinho. E aí até botei ele para fora com todo carinho, fui lá enxotando com a vassoura para não... Né? Lógico que eu e minha filha só aqui no primeiro nós pulamos mais do que uma perereca para botar ele para fora, que a gente empurrava com a vassoura e ele pulava para outro lado, e a gente dava um grito subindo no sofá e empurrava, foi fogo. Mas o sapo, gente, é proteção espiritual. Então, casa de bruxa tem que aparecer sempre algum sinal, né? Então, assim, existe algum trabalho de magia sendo feito naquele ambiente, né, para aquele lugar, né, para sua casa, para onde o sapo aparece, existe um trabalho feito. Seja de magia mesmo, né, de pessoas que foram procurar para fazer um trabalho de magia, ou às vezes pensamentos de outras pessoas que têm poderes mágicos, que às vezes até inconscientes, mas que têm poderes fortes de negatividade, de trabalhar com essa energia que está emanando para dentro da tua casa. Então o sapo ele aparece como forma de proteção, porque ele está te dando a dica também, né? Então, às vezes, algum espírito meu, amigo, que botou o bichinho para dentro para dizer, se liga, ó, tem coisa esquisita aqui dentro, entendeu? Então, é nesse sentido que eles nos protegem, eles dão um alarme, tá? Então, se aparecer sapo na sua casa, fica ligado. Vamos lá, lagartixa. Lagartixa eu achei muito engraçado também, porque lagartixa aqui em casa é comum, eu moro
né? Tem um quintal grande, então costuma aparecer. A minha cozinha é repleta de lagartixa. Mas agora houve uma invasão no meu quarto. E eu fico apavorada, que de noite eu olho assim pro teto e tem 3, 4 lagartixas andando no teto. Bom, filhinhas, fiquem grudadinhas aí. Eu rezo para as ventosas delas não falharem. Que se cair em cima de mim ou da minha filha, então vai ser um problema sério. Mas elas resolveram invadir meu quarto. Né? E o mais engraçado, de noite, no outro dia eu levantei para fazer xixi, uma delas passou correndo assim no chão. Assim, o negócio tá feio, né? Aí fui pesquisar, porque eu não sabia o que queria dizer lagartixa. Diz que é amparo espiritual, olha só. Não sei, eu associei os reptilianos, eu digo, eu devo tá atraindo tudo quanto é réptil aqui pra dentro, contanto que não seja cobra, né? Mas disse que é amparo espiritual. Aí a Cristina Cairo, nesse vídeo que eu catei lá na internet, que é um programa que ela fez, acho que é Tocando no Oculto, se não me engano o programa. Ela falou que as lagartixas, aí eu não sei, né? Que significam, quando elas começam a aparecer muito, que tem um espírito ou encarnado ou desencarnado que te ama muito em segredo e te protege, né? Geralmente é desencarnado, né? Que faz uma proteção muito, muito forte de você. Um espírito familiar que conviveu contigo e que ou está encarnado ou está desencarnado, mas que tem uma proteção com você. Eu não sei, eu sinceramente foi o que ela falou. Vagalume, aí outra coisa que aconteceu aqui. Anteontem eu estava dormindo no meu quarto, aí minha filha, a gente já apaga, nós dormimos com tudo escuro. Mãe, tem um vagalume dentro do quarto, o bichinho. Deixa, Natália, deixa ele voar. E ele para um lado e para o outro, piscando dentro do quarto, né? E ela, não, vamos tirar, deixa ele aí, daqui a pouco ele vai embora. Também não sei por onde ele entrou. Mas ele entrou e ficou voando no quarto. Aí o vagalume é sorte. Isso na hora eu até falei pra ela, eu digo que isso é sinal bom. Fica preocupada não, que isso aí é bom sinal. Legal, vamos dormir tranquila. Diz que é sorte, paz, alegria, tá dizendo que momentos alegres estão por vir. Ele vem anunciar isso. Mosca. A mosca já é mais complicado, tá? A gente não está falando de casos. Volto a falar, não estou falando de mosca, você deixa um peixe, deixa um resto de comida, alguma coisa na cozinha, lógico que vai atrair mosca. Estou falando de infestação. Gente, eu nunca tinha passado por isso. Eu falo, chega a me arrepia. Eu acho que já tem uns anos isso, talvez uns 10 anos mais ou menos, né? Eu fui na casa da minha mãe, eu saí de casa cedo, eram, sei lá, 10 horas por aí, deixei a casa trancada e fui passar o dia na casa da minha mãe. Aí cheguei lá, minha mãe é uma médium danada também, né? Apesar dela, teve um tempo que ela renegou isso, mas é outra bruxa. E aí ela começou a passar mal, quer dizer, passar mal. Ela teve uma manifestação mediúnica, né, com alguns espíritos mais trevosos, assim, mais revoltados, e depois os guias dela vieram limpar e tal. Ela teve uma manifestação. E passou. Aí ela, assim, ela não é muito de falar o que houve, não teve explicação. Ela veio, deu passe em mim, na minha filha que estava lá, meu padrasto ainda era vivo, né, e se manifestou e tal, foi embora. Aí quando eu cheguei em casa, gente, eu nunca tinha visto aquilo. Olha, chega, arrepia. O teto da minha casa, aqui da sala de TV, era preto, crivado de moscas. E a casa ficou toda fechada. Eu passei o dia fora. Eu cheguei em casa, eram, sei lá, 6 e pouca da tarde, né? Mas eu nunca vi tanta mosca na vida. Aí eu olhei assim por fora, o beiral da casa todo, que é forrado, né? Tem forro em volta do beiral mesmo. Era mosca, que a gente não sabia e não tinha nada, nada justificava. Pia limpa, casa limpa, e aquele moscaréu danado, e toca de jogar inseticida, caíam moscas assim no chão, era muita, vocês não têm noção. Né? Então a minha mãe fez o trabalho. Então o que representa a mosca? A mosca são espíritos mesmos, espíritos bem densos, espíritos bem trevosos, né? Geralmente espíritos, às vezes não necessariamente trevosos, mas a maioria das vezes eles estão em decomposição ainda, eles assumem aquela forma, né? E eles não conseguem talvez sair daquilo. Então são espíritos que às vezes vêm para fazer trabalhos para o mal, magia negra, coisas assim. Então de alguma forma eles passaram aqui dentro de casa, talvez enquanto ela estava fazendo lá a limpeza que tinha que ser feita, e deixaram
deixar o sinal até para a gente ver também que o trabalho... E às vezes a gente precisa de ter uma comprovação, né? Então, até hoje a gente não conseguiu interpretar direito, porque com certeza eles passaram, ou passaram para limpar, porque às vezes esses espíritos também bem densos, bem trevosos, são os únicos que podem lidar com entidades também bem, né? Então, assim, eles estão vibrando igual. Ou então a espiritualidade veio e retirou esses e deixou, isso ficou como sinal que algum trabalho energético foi feito aqui em casa mesmo, tá? Sim, então, mas depois eu pesquisando eu vi que as moscas é sinal realmente de magia negra ou pensamentos ruins de inimigos, tá? Se você tiver um inimigo que também deseja seu mal, queira sua morte, queira não sei o quê, ele está entrando em conexão também com esses espíritos que vibram a morte, esses zumbis, né? Esses espíritos em decomposição. Então, eles estão mandando para dentro da sua casa e aí as moscas estão vindo junto. Então, eu estou falando caso de infestação mesmo, tá? Que isso aí foi terrível, foi uma coisa assim inesquecível. Até porque aqui em casa tudo tem tela, por causa dos mosquitos. Então, além das janelas estarem fechadas, ainda tem tela mosquiteira. Não sei por onde aquelas moscas entraram. Deve ter sido pela lareira, só pode, né? Bom, aliás, essa semana também outro bicho que apareceu que eu imaginei que fosse pela lareira, mas dizem que é a alegria que traz para dentro de casa. Entrou um passarinho aqui, né? Entrou um passarinho, eu não vi, só fui ver de noite. Ele estava dormindo em cima de um quadro, aqui na sala de TV também. Ele estava dormindo em cima de um quadro. Aí a minha filha passou e disse: mãe, o que é aquilo? Era uma bolinha, ele estava igual uma bolinha de pelo, assim, encolhidinho, porque estava dormindo. Aí eu disse: bom, deixa ele dormir, apaguei a luz, amanhã de manhã eu abro as portas para ele sair. De manhã cedo, cadê? Não tinha mais passarinho. Ou ele deve ter voado pela lareira também, só pode. É o único buraco que tem para ele sair, né? Então, mas já passarinho dentro de casa, beija-flor é sinal de alegria. Beija-flor, às vezes, trazendo novidade da cegonha, que vai nascer um espírito bom, vai renascer naquela família. Tá? Então, o beija-flor também traz esse significado. E o passarinho é alegria também, tá? A harmonia. Quando o passarinho entra na sua casa, ele está harmonizando o ambiente. Então, deixa ele voar, deixa ele passar pelos cômodos e aí depois ele sai. Abre as portas, as janelas para ele sair, mas deixa. Vamos lá. Traça, eu não sabia. Também fui procurar, porque aqui em casa tá infestado. Gente, aqui tem de tudo que você possa imaginar. Deve ser porque é casa de bruxa mesmo, é um caso sério. Traça tá terrível. Sabe aquela minhoquinha que vai subindo pela parede? Eu tenho pavor daquilo. Eu aspiro tudo, eu não consigo tirar com a mão, eu tenho nervoso. Eu tiro com a vassoura ou com o aspirador. Né? E eu não sabia porque agora tá demais. Tudo bem que sempre teve traça aqui, mas uma ou outra. Só que agora tá tudo quanto é lugar você vê traça nessa casa. Aí, o que a Cristina Cairo falou? Que é sentimento de invasão dos outros na sua vida, tá? Você não tá sabendo dar limite. Então, essa energia que você tá emitindo atrai as tracinhas. Foi a explicação que ela deu, tá? Então, rever, pensar e você começa a analisar, de repente é isso mesmo, tem alguma coisa a ver. Né? Você tá deixando que outras pessoas deem muito palpite naquilo que você vai fazer, nas coisas que você está fazendo. Então, reveja isso e vamos cortar. Cadê? O que mais? Onde tem? A lei da borboleta preta. A aranha, ela falou que é medo de crescer na vida, tá? Aí foi a Cristina que falou. Você demonstra, você está boicotando a tua prosperidade. Aí a aranha vem, aparece para anunciar que você está boicotando. Isso pode ser o significado do corpo, mas do meu lado místico, né, lá dentro daqueles códigos que eu falei, uma aranha não é bom sinal quando aparece. Também pode ser indício de que alguém está planejando, está querendo fazer alguma magia para você, alguma magia negra, né, alguma coisa nesse sentido. Geralmente a aranha está associado a problemas assim de traição, alguém que está querendo, está fazendo algum tipo de magia para roubar teu marido, teu namorado, lá o que for. Tá? É esse tipo de coisa. É inveja de relacionamento afetivo.
mais ou menos por aí. Então, eu sempre associei a isso. Eu digo, ih, caramba, estão querendo. Né? E aí a aranha é mais forte porque demonstra assim que a pessoa que está querendo, ela está disposta até de repente pagar uns miliantezinho para vir perturbar a coisa. Então também é bom ficar ligado. A gente está falando de assim uma aranha ou então uma infestação de aranhazinha. Uma coisa não é aparecer uma aranha aqui, outra, né, esporádica num ambiente que você já está acostumado a ver aranha. Estou falando de quando aparece um bicho diferente. Morcego. O morcego achei também bem interessante. O morcego é proteção espiritual, mas ele está associado à transformação do ego. Olha só, quando a casa tem uma infestação de morcego, é porque alguém naquela casa está despertando e está mudando mesmo a sua personalidade, está fazendo uma transformação íntima, uma reforma íntima, e geralmente é assim, ou está despertando principalmente o teu lado espiritual de magia, tá? Tá acordando que ele traz dentro dele alguns poderes mágicos, vamos dizer assim. Tem conhecimento energético adormecido dentro dele que ele sabe manipular e que estava lá adormecido e agora por algum momento começou a entrar em ebulição e tá transformando o ego dele. Então ele está colocando para fora. Geralmente a presença de alguém assim na casa. Algum bruxo está despertando na casa. Eu enrolo para falar, mas a verdade é essa, tá? Então os morcegos, eles são atraídos, é um tipo de proteção também, e eles vêm atraídos por essa vibração da transformação. Eles vão ajudar na transformação, né? E eles estão sendo atraídos por essa mudança aí, desse despertamento da pessoa. Ela tá se transformando num bruxinho, né? Bom, eu acho que eram os principais aqui, eu até anotei para não esquecer, que são muitos, o vídeo já tá, ó, esse papo é legal, né? Então, o que eu consegui pesquisar aí, do que eu vi, alguma coisa eu achei que faz sentido, porque é o que eu falei, eu tô com esses bichinhos invadindo aqui em casa, então vou ficar mais ligada, né? Vou ficar de antena em pé. E são os sinais que a espiritualidade manda pra gente, e outros que a gente atrai mesmo, que, né, aí não tem mistério não, é porque eles percebem eles estão aqui nessa terceira dimensão, mas eles têm capacidade de perceber além dessa dimensão. Eles captam outras frequências, outras vibrações que a gente não está percebendo. Então, é sempre bom, né, que eles vêm e nos auxiliam também. Eles ajudam, eles dão os sinais e a gente vai ficando ligado com isso. Tá bom? Bom, era o que eu tinha aí para trazer para vocês. A gente pode pesquisar mais um pouquinho. Se eu descobrir coisas diferentes, eu trago em outro vídeo, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.